Presta atenção no que eu vou te falar. Pare de se envolver com uma pessoa errada. Eu sou Carol Tormena, que eu falo sobre prosperidade com propósito, e nesse vídeo eu vou tratar um pouco desse assunto, né? Porque tem gente que parece que está sempre atraindo e se envolvendo com pessoas erradas, pessoas que não fazem bem, pessoas que acabam tirando de nós o nosso pior lado em vez do nosso melhor lado. E olha só, quando a gente fala aqui de pessoas erradas, é sem julgamento, tá? Mas a gente se decepcionar com pessoas faz parte, a gente se enganar com relação às nossas escolhas, né? E aqui vale para relacionamento afetivo, vale para amizades. Então, assim, talvez você tá vendo esse vídeo e fala assim, Carol, isso não é para mim não, mas, meu Deus, minha filha, meu filho, meu sobrinho, minha sobrinha, parece que estão sempre se envolvendo com pessoas que não são para ela, né? Então, quando é afetivo, o negócio é muito pior, claro, né? Você imagina você se envolver com a pessoa, ir para um casamento com uma pessoa que distorce muito dos valores pessoais teus. Mas olha só, algo que talvez você não tenha parado para pensar é que o lado afetivo, ele tem sim o seu impacto, mas não é só isso não, tá? Impacta muito mais do que a gente pensa. Acaba impactando a forma que você trabalha, acaba impactando a tua própria saúde, a tua parte emocional, as tuas finanças, o teu convívio social, até o teu lado espiritual. Então, muito mais do que parece. Então, é algo que a gente precisa estar atento para a gente parar de não só de atrair as pessoas erradas, como parar de se envolver com elas, tá? Então, vamos lá. Para que eu possa te explicar isso, eu vou pegar 2 pontos aqui principais. Então, primeiro eu vou te mostrar o que está por trás disso, tá? Quais os pensamentos e os medos que envolvem esse tipo de decisão inconsciente que a gente acaba fazendo. E principalmente, segundo ponto que eu vou tratar nesse vídeo, como que você faz para mudar isso, tá? E para te contar, eu vou compartilhar com você uma história de uma pessoa que fez mentoria comigo. Obviamente não vou dar o nome da pessoa aqui, mas é um caso mais comum do que se imagina. Então, essa mulher, ela chegou com uma queixa para mim falando, Carol, eu conheci um rapaz e esse rapaz, nossa, ele parecia muito legal, porque ele gostava das mesmas coisas que eu, ele já tinha passado por situações muito parecidas com a minha em questão de relacionamento, já tinha se envolvido com uma pessoa que tinha problema com alcoolismo, ele também tinha essa questão de não conseguirem fazer nada juntos, me identifiquei muito com isso, né, em primeiro lugar. Segundo, que ele é uma pessoa que gosta de esportes como eu, gosta de muitas coisas, a gente tinha muita coisa em comum. Mas teve algumas coisas que não batiam com questão aos meus valores. E eu, no começo, falei, mas talvez isso não seja um problema, fui flexibilizando. Mas eu tive, né, e essa mulher, ela estava um processo, né, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, entendendo que aquilo que realmente é importante para ela, aquilo que ela pode flexibilizar, que a gente precisa fazer isso, e aquilo que ela quer que seja igual a ela, né, que sejam os mesmos valores. E ela falou, e eu fui percebendo alguns sinais, parecia que Deus me mandava alguns sinais para mostrar que aquela pessoa ali não era para mim. Deus me mandou um sinal através de uma mulher que veio falar comigo, Deus me mandou um sinal através de algo que minha mãe disse, e eu acabei, então, falando assim, não, eu vou parar de fazer as escolhas erradas, e eu vou, então, já nem tá começando esse relacionamento, tava bem no começo, na verdade, nem tá começando, eu já vou terminar por aqui, eu não posso ir adiante com isso. Nossa, falei pra ela, que legal, parabéns, que bom que você conseguiu fazer isso, né, porque ela já vinha de um histórico de relacionamentos errados. Carol, só que o problema é que eu tô com a sensação de que eu tô fazendo algo errado. Dá a impressão que eu tô deixando passar uma oportunidade. Quer dizer, ele tinha XYZ pontos positivos e eu tô pesando aqui e eu tô deixando passar. E eu tô muito com a sensação de que eu tô deixando passar uma oportunidade. É aqui que vem o ponto. Primeiro ponto. O que tá por trás, o pensamento e os medos. Falei assim, fulana, qual que é o pensamento que tá por trás disso aí? Ela ficou pensando, Carol, não sei. Falei, é esse pensamento aí que tá fazendo você tomar essa decisão. Vamos atrás desse pensamento. O que que acontece, perguntei pra ela, o que que acontece
se você deixar essa oportunidade passar. Se de fato ele for a pessoa que você está imaginando e você deixou passar, o que acontece? Ela falou, eu vou ficar sozinha. Falei, tá aí o pensamento teu. Vou ficar sozinha. Esse pensamento era muito recorrente. Em vários momentos apareceu esse pensamento dela. Que é um medo, ela expressando o medo dela de ficar sozinha. Ela acredita que ela vai ficar sozinha. E que, como o centro do pensamento, que é uma voz de comando, você vai ficar sozinha, você vai ficar sozinha. Como esse centro de comando vem, o que a nossa mente faz? Ela pega aquilo que você está experimentando no momento e fala, ó, aí vem o racional. Ó, você está deixando passar. Esse cara é bom por isso, por aquilo. Você está deixando passar, tá? Você vai ficar sozinha. Ela vem e reforça aquele pensamento. A nossa mente, que já tem uma voz de comando, pega aquilo que está acontecendo e reforça aquilo. E aí, o que a gente tende a fazer? Opa, não posso deixar passar, deixa eu voltar. E aí é onde muita gente se envolve com pessoas que emocionalmente são instáveis, que emocionalmente nos sugam, que emocionalmente nos fazem mal. Por quê? Porque todo mundo tem defeitos, claro, todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas se os valores que pra mim, aquilo que pra mim eu não troco, não negocio, eu já falei sobre valores aqui no canal, você pode procurar ali pra você ficar mais por dentro. Mas é aquilo que eu não troco, que eu não negocio, que pra mim aquilo não tem preço, aquilo é inegociável. Aquilo ali é um valor pra você. Então, por exemplo, só pra ficar prático, pra mim a vida é algo inegociável. Então, eu vou ser contra qualquer tipo de idealismo que seja contrário à vida. Então, como consequência, eu sou contra o aborto, eu sou contra a eutanásia. Então, são valores que eu tenho por causa da minha mentalidade ser a favor da vida, tá? E isso me faz fazer escolhas. Se eu me encontro com uma pessoa que é a favor de um aborto, por exemplo, como que eu vou conviver com uma pessoa que pensa exatamente o oposto nesse sentido? Você entende o que eu tô falando aqui? Então, algumas coisas são inegociáveis para você. Essas coisas inegociáveis são os seus valores, ok? Então, se é um valor, você não tem como você abrir mão, você não tem como negociar isso, você não tem como flexibilizar. Já ao contrário, se você pega algo que é totalmente mutável para você, então, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir cedo, tá? Eu prezo por dormir cedo, é algo que me faz bem, e que me deixa melhor, me deixa mais disposta, me faz muito bem dormir cedo, ok. Mas se precisar flexibilizar um pouco isso, eu estou disposta a fazer isso? Estou disposta, eventualmente, por mais que eu saiba que seja importante. Então, não é porque algo é importante que sempre você vai ser rígido. Tudo depende, vai depender do que aquilo significa para você, entendeu? Então, é nessa linha, tá? Então, ali, ela tinha encontrado valores, aquilo que é inegociável para ela, que destoavam. Então, ela não estava disposta. Para que você vai entrar num relacionamento, seja de amizade, seja afetivo, que você está iniciando, já com o intuito de mudar outra pessoa? Para. Tá? A primeira coisa, ninguém muda ninguém. A pessoa muda a si mesma. Se ela estiver disposta a mudar, ela muda. Deus é capaz de mudar e ainda assim não interfere porque tem o livre-arbítrio, a menos que a gente fale, Deus me muda. Então tá, tô disposta. Aí sim, certo? Do contrário, ninguém muda ninguém. Então a gente não pode entrar num relacionamento, seja ele afetivo, seja uma amizade, esperando mudar aquela pessoa. Esquece, tira isso da tua cabeça. Você não vai mudar essa pessoa. Se você com muito esforço vai conseguir mudar você mesmo. Isso com muito esforço, certo? Ok, então, se você já sabe que você não vai mudar, então não tem por que você ir querer dar uma de herói e falar assim, nossa, vou entrar e vou... Não, eu preciso, essa pessoa precisa mudar. Tem gente que conta uma história, senão ela precisa de ajuda. Que bom, ela precisa de ajuda? Ótimo, ajude. Você não precisa se envolver afetivamente com ninguém para você ajudar. Que tem gente que acha que, eu preciso, não, eu conheci, então a gente precisa ficar junto. Esquece, você pode ajudar de outra forma, tá? Não conte essa história pra você que isso não é verdade. Isso é aquela tua voz de comando central que tá falando que você vai ficar sozinha, te dando respaldo para que você aceite qualquer um na sua vida, tá? Ok, então se você já sabe que isso é um pensamento, e aí foi essa linha de raciocínio que eu usei com essa moça. Falei, então tá, então agora você já sabe que isso é a tua voz de comando, porque ela percebeu.
Ela teve aquele momento de consciência e falou assim, Carol, e é isso mesmo. E eu percebo que volta e meia vem esse pensamento. Parece que quando eu vou tomar uma decisão de me afastar de alguém que eu vejo que não é pra mim, me vem essa voz. E isso aconteceu durante muitos anos que eu fiquei com o ex. Bom, então aí você já sabe por que de tanta dependência afetiva. Ok, então vamos pro próximo passo? Como que a gente vai fazer para mudar isso aí? Primeira coisa, entenda que isso é só um pensamento. Se você não der a força, a super força para esse pensamento, porque só o pensamento em si, ele é algo muito poderoso, tá? Muito poderoso. Mas ele sozinho não faz nada. O que ele faz é jogar com uma intensidade tão grande essa informação que você age de acordo com aquele pensamento. Você sente no teu corpo, você sente aquilo que a gente sente, angústia, aquela palpitação, aquela coisa de, meu Deus, eu tô deixando passar essa escolha. Isso tudo é sentimento que gera desse pensamento e que vai fazer você fazer o quê? Agir. Então tá, se você sabe que aquilo é só um pensamento, por enquanto é só um pensamento, você não faz nada, você fala assim, isso é só um pensamento. Isso é um medo, é um pensamento que me dá medo, que eu não quero, mas é só um pensamento. Primeira coisa. Então tá, tenho medo envolvido? Tenho medo, não tem problema assumir isso, assuma, porém é só um pensamento. Não dê maior força do que isso neste momento. Desse jeito, esse é o primeiro passo, tá? Uma vez que você fez isso, é só um pensamento? Então tá. Que pensamento contrário poderia ter uma força tão grande quanto a deste pensamento limitante, para que eu possa substituir, para que cada vez que esse pensamento estou sozinha apareça, eu possa vir com esse outro. Então aí você tem que achar um pensamento que seja verdadeiro ali para você, que você vai criar, mas que vai ser verdadeiro, tá? Que vai criar, mas que vai ser verdadeiro, você acredite nele. E aí a gente começou o processo. E aí, que pensamento é esse? Ai, não sei, no começo é resistência, no começo é difícil. Mas, o que eu fiz? Peguei alguns eventos da própria vida dela. Fulana, quem que você convive que sabe que pode contar com você? Não é você contar com ela, não. É que ela sabe que pode contar com você. Puxa, meus pais, né? Meu pai, minha mãe, a minha amiga tal. Elas podem contar com você? Tipo, para o que deve podem contar com você, você vai estar lá. Vou. Tá. Então, como que uma pessoa que tem esse tipo de comprometimento com o outro vai ficar sozinha? Ela ficou. É verdade, né? Sim, é verdade. Se você é uma pessoa que tá ali, que tem alguém que pode contar com você, que você faz por ela verdadeiramente, nunca você vai ficar sozinha. Nunca. Vai ter sempre pessoas querendo ficar ao seu lado. E eu te digo mais, várias pessoas vão querer ficar ao seu lado. Então, basta que você escolha as pessoas certas. E nesse momento, ela até deu uma aliviada, porque na cabeça dela, o que fez sentido? Não é que muda, a situação ainda não mudou ali. Ela continua, ela fez a escolha de não se envolver com aquela pessoa e ela, naquele momento, está sozinha? Sim, nesse momento está sozinha. Mas isso não é um problema, isso não significa a pessoa ser sozinha. Então a gente tem que se distanciar também, entender que primeiro é só um pensamento, segundo, o estar sozinha não era um ser sozinha, tá? Quando você aceita isso, vem um terceiro passo, tá? Que para muitos às vezes é o primeiro. Aí vai depender da tua conexão com Deus e como está. Essa talvez carência que muitas pessoas sentem, todos nós sentimos em algum momento, umas com mais frequência do que outras. Essa carência vem principalmente porque a gente depende de um ser humano para se sentir acompanhado, para se sentir, enfim, amado, para se sentir importante. E quando a gente coloca esse tipo de confiança numa pessoa, nós estamos dizendo assim, olha, essa pessoa uma hora ela não vai estar aí, seja porque ela quer, seja porque ela não quer, porque as pessoas passam. Então a gente tem que treinar o nosso ser para se conectar nessa dependência afetiva, se conectar realmente com Deus. Isso é um esforço. Isso é um esforço diário. É algo que você tem que sempre estar se lembrando, que você tem que treinar, que você tem que às vezes falar, nossa, tô de novo nesse erro.
admitir e voltar, a gente tem que fazer esse esforço de sair da dependência de uma pessoa, quem quer que seja. Essa pessoa já pode ser teu marido, já pode ser tua esposa de anos, pode ser filho, pode ser pai, mãe. Você tem que sair dessa dependência afetiva desta pessoa. Essa dependência que a gente coloca, essa confiança, como se fosse uma confiança eterna em alguém, isso está errado. Porque as pessoas passam. E eu não estou falando confiança de acreditar não, tá? De falar assim, nossa, não confio em você para me ajudar com isso, para poder te contar isso. Não, não é esse tipo de confiança. Estou falando de confiança de entregar a vida mesmo. De falar, nossa, eu dependo disso, sem você eu não vivo. Não, esquece. Esse tipo de pensamento. Nós temos que voltar para Deus. Essa nossa escolha de colocar o eterno em alguém que é limitado, tá errado. A gente não é eterno. A gente se torna eterno através de Deus, através da nossa confiança em Deus, da nossa crença, fidelidade em Deus. É Ele que nos dá isso. Então a gente não pode simplesmente colocar esse tipo de confiança da nossa vida em alguém. Você tem que ser uma pessoa ativamente responsável pelos outros, amar sim, se entregar, sentir saudade, tudo isso faz parte, tá? É que parece que quando a gente fala não confiar, parece que a gente acaba virando um robô e se distanciando das pessoas, não é isso. Mas é entender que essa necessidade do eterno que nós temos, essa carência talvez, que se transforma em algo muito contínuo, é uma necessidade do eterno. Então é o eterno que vem de Deus. Então se conecte a Ele, porque ali está a resposta do que você está procurando. Ali está a necessidade que você está jogando na responsabilidade de outros. E que não é uma questão de ser responsável, né? De jogar essa responsabilidade somente, mas de entender que o papel de conexão profunda nesse nível é com Deus. Então vai trabalhando a sua mente nesses aspectos. Primeiro, recapitulando, entender que um pensamento, ele é só um pensamento inicialmente e que você dá a força para que ele se concretize através das suas ações. Então, uma vez que você entenda que é só um pensamento, aquele pensamento ruim, que você substitui por outro pensamento. Aqui no caso foi o quê? Ela falou assim: eu sou uma pessoa amada, eu sou uma pessoa companheira. E se eu sou uma pessoa companheira, eu jamais vou ficar sozinha, vai ter sempre alguém comigo, tá? Segundo ponto. Terceiro ponto é você entender que essa necessidade do eterno, dessa conexão eterna, deve ser estabelecida com Deus e não com pessoa nenhuma, não com ser humano nenhum. Trabalhe nesses 3 aspectos para você mudar essa tua dependência afetiva e você vai ver que daí você vai começar a escolher as pessoas certas com mais tranquilidade, com mais paz no teu coração, sem você achar que depende realmente de alguém para ser, porque você já é. Você já é em primeiro lugar em Deus. Então fica com Deus, espero que tenha gostado desse vídeo. Um beijo, até o próximo.